Boa noite. Boa noite. Uma operação de combate à violência contra crianças e adolescentes em todo o país terminou com 1.069 pessoas presas. Quase 1.700 medidas protetivas foram solicitadas, 113 armas apreendidas. Essa ação, coordenada pelo Ministério da Justiça, envolveu as polícias civis de todos os estados. Ao mesmo tempo, milhares de policiais civis de todos os estados foram às ruas em mais de 1.400 cidades. Uma operação para proteger crianças e adolescentes vítimas de crimes bárbaros, violência sexual, tortura e maus tratos. O que agravou muito essa situação foi a pandemia, A suspensão das aulas trouxe essas crianças que já sofriam violência para dentro do ambiente familiar por mais tempo. Em Santo André, no ABC Paulista, os investigadores usaram uma escada para subir o muro de uma residência na busca pelo suspeito. A ação, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, começou em 4 de junho e já atendeu 18.500 denúncias, muitas delas contra menores de 14 anos. A gente pode realmente configurar que aproximadamente de 80% a 90% dos casos da Operação Acalento são crimes de estupro de vulnerável. No estado de São Paulo, os policiais cumpriram o maior número de medidas protetivas e de mandados de prisão na operação. A grande maioria das crianças e adolescentes foi agredida dentro da própria casa. E os autores da violência foram os pais, parentes ou conhecidos das vítimas. O primeiro sinal para detectar se uma criança está sofrendo qualquer tipo de violência é perceber o comportamento dela. Que é normal que uma criança que era alegre, uma criança que brincava, ela mude de comportamento, ela fique introvertida, ela fique com vergonha, ela fique reservada. Isso é um sinal muito importante para ser observado nas crianças. Veja agora outros destaques do dia. Vídeo mostra ex-ministro Pazuello em reunião sobre vacina superfaturada. Comissão da Câmara adia discussão de voto impresso e oposição tenta reverter. Presidente Bolsonaro melhora e já caminha pelo hospital, mas sem previsão de alta. Enchentes na Europa deixam mais de 100 mortos e 1.300 desaparecidos. E na série especial, como o Japão trabalhou para levar o ouro no respeito ao meio ambiente. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Já estamos juntos para você saber que 2 dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro morreram hoje em confronto com a polícia. Um deles, uma jovem de 22 anos. Ela já era apontada como uma liderança do crime e tinha o hábito de decorar as armas que usava. A denúncia do sequestro de uma família levou a polícia até o complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Era uma emboscada e os agentes foram atacados por traficantes. No confronto, 4 suspeitos morreram. Entre eles, Alessandro Luiz Vieira Moura, conhecido como 20 anos, e Rayane Nazaré da Silveira. Eles são apontados como chefes do tráfico na região, que é controlada pela maior facção criminosa do estado. Alessandro Vieira Moura era procurado pela polícia desde 2017, depois de fugir do sistema penitenciário ao não cumprir as regras do regime semiaberto. Ao retomar o posto de chefe na comunidade, ele promoveu uma jovem de 16 anos a gerente do tráfico. Segundo a polícia, Rayane passou a praticar diversos roubos na região de Niterói e gostava de decorar as armas, ganhando o apelido de Hello Kitty. Armas na cintura e comemorações com rajadas de tiros. A vida criminosa de Hello Kitty era compartilhada nas redes sociais. Nesse vídeo, ela aparece em cima de um palco durante um baile funk. Também publicava o arsenal da quadrilha. A jovem tinha preferência, essa arma personalizada. Depois das mortes no complexo do Salgueiro, a região foi ocupada por forças de segurança para evitar retaliações da organização criminosa. A gente está numa sexta-feira, período de férias escolares,
Muitas pessoas irão trafegar ali pela Niterói e Manilha. A gente precisa garantir a segurança desses transeuntes, desses motoristas, além da segurança dos próprios moradores dessas comunidades. A crise do coronavírus provocou um aumento da população de rua em São Paulo. Não há contagem recente. Mas o número de famílias inteiras que saíram das ruas e foram para abrigos saltou de 494 para 864. O teto e a cama quente são um alento para a família cearense que veio a São Paulo em busca de emprego e acabou na rua. Yuri descobriu na rodoviária que a vaga de trabalho que buscava já havia sido ocupada. Eles tiveram que dormir por lá mesmo. E na primeira noite, todas as mochilas foram roubadas. Como a gente estava cansado da viagem, a gente paramos num canto com as crianças e ficava todo mundo agarradinho. Mas as bolsas do lado. Aí quando a gente fechou os olhos, quando a gente acordou, canto mais limpo. Nós nunca passamos por essas coisas. Há quase um mês estão com as mesmas roupas. Ele tomou banho, veste a mesma roupa. Não tem como lavar a roupa. Porque senão a gente vai ficar como? Nua? Eles querem voltar para Fortaleza. Enquanto não conseguem, estão em um hotel alugado pela Prefeitura de São Paulo para abrigar famílias que vivem nas ruas. Para quem trabalha com essa população, existe uma percepção muito clara. Além de ter aumentado o número de pessoas vivendo nas ruas, a pandemia mudou também o perfil de quem está nessa situação. A maioria continua formada por homens, mas tem aumentado muito a quantidade de famílias inteiras sem teto. O presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua trabalha há 21 anos no apoio a esse público e nunca tinha visto nada igual. Chegou a pandemia, veio muitas famílias para a rua, inclusive microempresários que perderam o seu negócio e vieram para a rua. A gente antes servia em torno de 200, 300 refeições, agora estamos na base de 750 refeições. Diversas cidades brasileiras, como Recife e Belém, tiveram de aumentar o espaço para o acolhimento da população de rua. Este casal, que não mostra o rosto por medo de perseguição do ex-marido da mulher, não se desfez da barraca, onde dormiu por 2 semanas e enfrentou humilhações que nem imaginava sofrer quando tinha emprego e uma casa para morar. Tem muitas pessoas que estão na rua e discriminam a gente ainda, trata a gente como se fosse um lixo, não sabe a nossa história, não sabe o que aconteceu. Só fala, é mais um drogado, é mais um viciado. Estar no abrigo significa bem mais do que ter um lugar para dormir. É dignidade, né? Mais de 33 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados contra a Covid. São pessoas que já tomaram a segunda dose ou então a vacina de dose única. Mas a divulgação de casos de pessoas que pegaram a doença mesmo depois de completar a imunização levantou algumas dúvidas. Por que é que isso acontece? Por ser profissional da saúde, Rita, que é dentista, foi vacinada logo no começo da campanha. E em março já estava imunizada com as 2 doses. Mesmo assim, no mês passado, pegou Covid. Mas ao invés de causar descrença, os sintomas leves da doença só reforçaram a ideia de que a vacina protege. Eu tenho uma doença autoimune que, se eu tivesse pego o Covid antes da vacina, eu não sei como é que teria sido. E eu tenho certeza absoluta que foi a vacina que segurou os meus sintomas a ponto de eu passar levemente por ela. Os especialistas explicam que nenhuma vacina protege 100%. Os 4 imunizantes disponíveis no Brasil possuem, em média, proteção para a prevenção de casos moderados de 70%. Mas a vacina evita a evolução para casos graves que exigem hospitalização e causam mortes. Tem pessoas que produzem defesas, só que não duram por muito tempo. E tem pessoas até que têm eventos adversos. Então, isso também depende da condição do corpo da pessoa e questões genéticas, enfim. Nossa sorte é que a proporção de pessoas que estão nessa categoria, de pessoas que não respondem da melhor forma possível, é uma parcela muito pequena da população. Então, por isso que, mesmo contando com essas variações, as vacinas acabam tendo um bom desempenho. Apesar de casos como o da Rita e a do governador de São Paulo, que também pegou Covid depois de tomar as 2 doses, os especialistas reafirmam a importância da vacinação em massa. Esses casos são exceções, então não tem por que a comunidade desanimar ou perder a sua esperança na vacinação. Uma vez que a população esteja totalmente vacinada, ou pelo menos na sua maior parte, o vírus vai deixar de circular e essa é uma boa saída para essa pandemia.
Vamos atualizar os números da pandemia. Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, o país tem mais de 19.308.000 casos da Covid-19. São mais de 540 mil mortos. Foram 1.456 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 34 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 17.900.000 pacientes curados. E outros 816 mil seguem em acompanhamento. O presidente Jair Bolsonaro despachou hoje do hospital onde está internado em São Paulo. De acordo com o boletim médico, o quadro de saúde do presidente evolui bem. No segundo dia de internação em São Paulo, Jair Bolsonaro saiu do quarto de pijamas, sem máscara e caminhou pelos corredores. O hospital afirma que ele fez um teste para coronavírus antes de ser internado, assim como todos os outros pacientes, e que as áreas para Covid são isoladas na unidade. Aparentemente disposto, Bolsonaro falou com funcionários. O presidente sempre esteve acompanhado por um assessor de confiança e levando um suporte com material hospitalar para manter a alimentação intravenosa, uma bolsa de soro e outras 2 com suplementos e vitaminas. Segundo os médicos, a caminhada fora do quarto levou poucos minutos e faz parte do tratamento clínico para que o intestino do presidente volte a funcionar normalmente. Depois da retirada da sonda nasogástrica, Jair Bolsonaro passou a receber alimentação também via oral. Os médicos deram início a uma dieta líquida e não há previsão ainda de quando ele volta a comer sólidos novamente. Em uma postagem, o ministro Luiz Eduardo Ramos confirmou que Bolsonaro voltou a trabalhar de dentro do hospital. Já em despacho com a Casa Civil, por videoconferência, publicou o ministro. O próprio presidente escreveu: "Via internet, seguimos fazendo o possível para manter os compromissos, despachando com ministros." Nosso jornalismo está a postos diante do hospital onde o presidente está internado em São Paulo. É de lá que fala o nosso colega Leandro Stoliar. Boa noite, Leandro. Há algum novo boletim médico sobre o estado de saúde do presidente? Oi, Cris, boa noite, Edu. O boletim médico saiu agora há pouco, por volta de 8 horas da noite, como já é de praxe. Foi assinado por 5 médicos, incluindo o cirurgião-chefe aqui da unidade, onde o presidente Jair Bolsonaro está internado há 2 dias na Zona Sul de São Paulo. Eu vou ler para vocês o boletim que acabou de sair. Ele diz o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro continua evoluindo satisfatoriamente. Nessa tarde, o presidente passou por exame de tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou melhora do quadro de suboclusão. O presidente aceitou bem o início da alimentação, segue em cuidados clínicos, mas ainda sem previsão de alta hospitalar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, acabou de chegar aqui no hospital agora há pouco, está nesse momento visitando o presidente Jair Bolsonaro no quarto, mas ainda não falou com a imprensa. Cris e Edu. Obrigada pelas informações, Leandro. Um padre católico foi preso na Itália, acusado de pedofilia. Os supostos crimes são recentes. Teriam acontecido entre o ano passado e maio deste ano. O nome da Igreja Católica estampou as páginas policiais italianas com a prisão do padre Emanuele Tempesta, de 29 anos. De acordo com os agentes de Milão, ele foi preso pelo crime de abuso sexual de menores. As vítimas tinham entre 10 e 16 anos. Os crimes teriam acontecido na casa do padre. Pelo menos 5 casos de pedofilia cometidos pelo religioso já foram confirmados, mas as autoridades investigam outras possíveis vítimas. Segundo a Igreja Católica, ele se tornou padre em 2019. As investigações apontam que no ano seguinte, em fevereiro de 2020, os crimes de abuso começaram e só terminaram em maio deste ano. O padre detido hoje está em prisão domiciliar. O padre Tempesta era o responsável pela diocese de Busto Garolfo, na região da Lombardia, com pouco mais de 12 mil habitantes. Em nota, a Igreja Católica informou que recebeu a notícia da prisão com surpresa, que não sabia dos supostos abusos e desconhecia a investigação. A seguir, você vai ver que uma reunião tumultuada deixou a discussão sobre o voto impresso para agosto. E na série especial, a tecnologia que garante segurança e conforto aos atletas em Tóquio.
uma manobra regimental, parlamentares da base do governo encerraram a reunião da Câmara, desta comissão especial da Câmara sobre o voto impresso, sem votar a questão. Bom, e com isso, a discussão da proposta ficou para agosto, depois do recesso parlamentar. Os deputados que defendem a utilização do voto impresso começaram a sessão virtualmente derrotados. Turbinados pelo apoio de partidos do Centrão e da oposição, havia na sessão maioria para enterrar a proposta de mudança no sistema eleitoral. Diante disso, os parlamentares aliados ao presidente Jair Bolsonaro usaram uma manobra regimental para impedir a votação. O presidente da comissão especial, Paulo Martins, passou a palavra ao relator, Felipe Barros. Barros, por sua vez, pediu para reformular seu parecer. A polêmica se instalou porque uma interpretação do regimento prevê a votação do parecer sem a possibilidade do texto voltar às mãos do relator. O presidente da comissão encerrou a sessão. Essa é uma prerrogativa do relator, conforme o artigo 57, inciso 11 do regimento interno. Está concedido o prazo para o relator até a próxima reunião eu estou pedindo a questão de ordem. Está encerrada a presente reunião. Na prática, isso manteve a proposta viva. A sessão ficou tumultuada com protestos da oposição. Picareta! O artifício foi uma forma dos aliados do presidente Jair Bolsonaro evitarem a derrota e o fim das discussões sobre o voto impresso. A base de apoio ao governo não tem mais a maioria na comissão especial, já que 11 partidos e até ministros do Supremo passaram a fazer articulações para evitar mudanças no sistema eletrônico de votação. Agora a discussão ficou para agosto, após o fim do recesso parlamentar. Foram trocados 15 integrantes da comissão. O PSDB, por exemplo, retirou Aécio Neves, que era favorável à proposta, e colocou o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sem partido, que é contra o voto impresso. Depois do encerramento da sessão, a oposição apresentou um requerimento para que seja realizada imediatamente uma sessão extraordinária para votar a emenda constitucional do voto impresso. O pedido foi assinado por 20 deputados, mas a sessão ainda não aconteceu. Uma semana depois do início da onda de violência na África do Sul, saques ainda são registrados no país. O número de mortos, inclusive, subiu para 212. A revolta é consequência dos altos índices de desemprego e pobreza, agravados em parte pelas restrições impostas durante a pandemia. Manifestantes carregam o que podem em áreas já destruídas pelos tumultos. Policiais e militares trabalham para recuperar parte dos produtos furtados. Em algumas cidades, homens armados se mobilizam para garantir a segurança das próprias comunidades. Os protestos começaram com a prisão sob suspeita de corrupção do ex-presidente Jacob Zuma. Mas logo a miséria e o desemprego ganharam força como motivadoras da violência. O desabastecimento continua. Fotos de satélite mostram longas filas nos postos de combustíveis. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, visitou hoje a região onde a revolta começou. Ele disse que as ações foram planejadas e coordenadas. Mesmo com a situação aparentemente mais calma, as autoridades acreditam que serão necessários anos para recuperar os prejuízos e reconstruir a infraestrutura. Outro destaque no noticiário internacional são os protestos contra a ditadura cubana, que se espalham também por cidades dos Estados Unidos. Tanto que o presidente Biden afirmou que estuda uma maneira de garantir acesso à internet na ilha caribenha. A mensagem Cuba Livre foi pintada em letras gigantes na rua em frente à embaixada cubana na capital americana, Washington. Em Los Angeles e Nova York, mais manifestações em apoio aos cubanos que saíram às ruas nos últimos dias para protestar em seu próprio país. Na Flórida houve confusão e 2 pessoas foram presas. Em Cuba, este morador diz que os ânimos se acalmaram, mas ele tem medo de falar sobre o assunto. Pelo menos uma pessoa morreu e 100 foram presas desde que os protestos contra a falta de comida e remédios começaram no último domingo. Hoje, a Agência das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu à ditadura cubana a libertação dos manifestantes e jornalistas detidos. O presidente americano Joe Biden disse que Cuba e o comunismo estão falidos e que estuda formas de ajudar o povo cubano diante da crise.
Ele afirmou que seu governo quer reestabelecer o acesso à internet na ilha e enviar grandes remessas de vacinas contra a Covid-19, mas desde que uma organização internacional administre as doses. Em resposta a Biden, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel voltou a culpar o embargo econômico americano pela situação da ilha. E olha só, na Europa já são 120 mortos por causa das tempestades. Pelo menos 1.300 pessoas estão desaparecidas. Quando a água baixou no oeste da Alemanha, a região mais atingida pela chuva, até peixes foram encontrados pelas ruas. Dentro das casas, muito barro e do lado de fora, tratores que são usados para recolher o entulho. Uma grande cratera se formou engolindo casas e carros. Na Bélgica, os moradores voltam aos poucos e tentam limpar as casas que ficaram completamente destruídas. Algumas regiões da Holanda continuam alagadas. Donos de comércios e restaurantes afirmam que o prejuízo é incalculável. Helicópteros sobrevoam as regiões mais atingidas em busca de pessoas que ficaram isoladas. A seguir, você vai se surpreender com vídeos que mostram gangues roubando pedestres em São Paulo. E na série especial, como o Japão preparou a Olimpíada mais ecológica da história. Uma quadrilha que atua no centro de São Paulo se especializou em roubar e furtar quem passa por essa região da cidade. Os criminosos se aproximam, puxam conversa e rapidamente levam os pertences da vítima, muitas vezes de forma violenta. Eles agem nas ruas com pouco movimento na região central de São Paulo. A forma de assaltar é sempre a mesma, com muita violência. Nestas imagens de celular, a vítima conversa com um integrante do grupo que logo a ataca. Em seguida, chegam 4 comparsas para roubar os pertences. Neste outro vídeo de uma câmera de segurança, a vítima também está distraída quando é golpeada por trás e roubada pelas mesmas pessoas com quem conversava. Eles não se intimidam mais com câmera. Eu conheço casos de pessoas que, inclusive, foram levadas para o apartamento, né, um tipo de sequestro, e lá a pessoa acabou quebrando o braço, né, pela violência excessiva. A cada meia hora, uma pessoa é assaltada na região central de São Paulo. E isso só pelo que é registrado na polícia. De janeiro a maio desse ano, foram mais de 7.000 casos aqui na região. Esse índice ainda é baixo se comparado ao mesmo período do ano passado, parte dele pré-pandemia, quando houve quase o dobro do número de roubos e assaltos. Enquanto todo mundo estava dentro de casa, eles estavam fazendo a festa na rua. Diminuiu o número de pessoas assaltadas porque não tinha quem eles assaltar. Segundo os moradores, nos últimos meses, com a maior circulação de pessoas, o número de assaltos voltou a aumentar. De uns 3, 4 meses para cá, a coisa perdeu realmente o controle. A gente antes tinha um medo, mas sabia que poderia ir na padaria tranquilamente e voltar. Hoje em dia, a gente é refém de quadrilhas organizadas aqui do centro, onde toda esquina a gente vê o crime acontecendo e, infelizmente, nada é feito. Em uma operação feita hoje pela Polícia Civil, 3 pessoas foram presas, suspeitas de roubo e receptação de celulares. Quanto ao grupo que mostramos no início da reportagem, o delegado da região diz que já identificou um dos integrantes que estaria em liberdade condicional. Os demais indivíduos deste grupo, nós estamos investigando no que diz respeito à identidade e chegaremos em breve à identidade de todos para que eles sejam responsabilizados perante a justiça. Para este morador, não há mais razão para continuar no bairro. Nós, moradores daqui, nos sentimos abandonados. Apesar de ter um policiamento, não é possível que eles não saibam que tem pessoas que assaltam de bicicleta, que tem essas gangues que assaltam em bando.
E de São Paulo, nós vamos ao Rio de Janeiro. A cidade registrou 150 quilômetros de congestionamentos por causa de uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré. Então, vamos conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem as informações. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Olha, a polícia continua trazendo detidos da comunidade. Até o momento, 53 pessoas foram trazidas aqui para a delegacia. Tudo começou porque a polícia recebeu uma denúncia de que uma escola pública seria usada ilegalmente para uma festa do tráfico nessa noite. Houve intenso tiroteio. Motoristas que estavam na Avenida Brasil e também na linha vermelha tiveram que deitar no chão para fugir dos tiros. No pátio da escola, os policiais encontraram um palco montado, aparelhos de som, bebidas e drogas. Por causa do tiroteio, as principais vias foram bloqueadas. Nesse momento, a cidade do Rio registra 34 quilômetros de congestionamento. Cris e Edu. Obrigada, Pedro Paulo. E em Salvador, 2 casais foram presos em flagrante depois de negociar por 7 meses, imagine, a venda de um bebê. Os pais biológicos tentaram registrar ainda na maternidade a criança no nome do homem, que seria o comprador. A menina está nesse orfanato de Salvador, onde recebe o carinho dos funcionários. Caberá ao juiz, definir o destino desta criança. Enquanto isto não acontece, ela está muito bem cuidada. Ela nasceu nessa maternidade da capital baiana. Aqui, a mãe e o pai foram presos em flagrante enquanto tentavam registrá-la usando o nome de um homem de São Paulo. Segundo a polícia, os pais da bebê negociaram a menina pela internet ainda no 2º mês de gestação. Cobraram no início R$15 mil, mas acabaram baixando esse valor para R$9 mil, dividido em parcelas. O casal paulista chegou a Salvador poucos dias antes do nascimento e pretendia levar a criança para São Paulo em até 2 semanas. Os pais alegaram não ter condições de criar a filha e dizem ter encontrado os compradores em um grupo de uma rede social. Tudo isso começou através de grupos de aplicativo. Ela começou, disse que não estava afim mais do bebê, que não queria ter aquele bebê e que estava oferecendo a criança. E ela foi assim, leiloada mesmo. A Polícia Federal já investiga esses grupos de venda de crianças na internet, como mostrou o Domingo Espetacular no último final de semana. Os 2 casais vão responder por crimes previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas de até 6 anos. Você expõe a criança efetivamente a tráfico internacional, a tráfico de órgãos, a prostituição infantil. Então, assim, o risco é muito grande. A Justiça do Ceará decidiu manter a prisão do DJ Ives, que agrediu a esposa em um vídeo de grande repercussão nesta semana. O músico foi transferido para um presídio. Ives foi transferido no início da tarde para um presídio na região metropolitana. Mais cedo, na audiência de custódia, a Justiça decidiu que o cantor deve permanecer preso por tempo indeterminado. Ele foi denunciado pela esposa, Pamela Holanda, por violência doméstica. Vídeos gravados no apartamento do casal mostram o DJ agredindo Pamela com chutes, socos e empurrões. A defesa do DJ aguarda decisão sobre um pedido de revogação da prisão preventiva. No presídio, Ives está liberado para receber visitas a partir de amanhã. O delegado responsável pelo caso ainda vai analisar outras imagens do apartamento do casal e as imagens das câmeras de segurança das áreas comuns do condomínio onde eles moravam. Também espera ouvir mais uma testemunha para então encerrar o inquérito. Mas não há dúvidas sobre o indiciamento do DJ com base na Lei Maria da Penha. A tipificação provisória do inquérito e certamente o indiciamento no relatório final se dará dentro de um contexto de violência doméstica, seguramente. A queda de uma torre deixou ao menos 6 mortos e 13 feridos em uma linha de transmissão no Pará. O acidente foi em uma obra da Transamazônica entre Anapu e Pacajá. A torre, que não estava finalizada, fazia parte de um projeto para levar energia da usina hidrelétrica de Belo Monte para o estado do Amapá.
Segundo relatos, ao menos 26 pessoas estavam na torre no momento da queda. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional em Altamira. Do Pará para o Rio Grande do Sul, onde seguem as buscas aos 2 bombeiros que desapareceram no incêndio do prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande. O estado recebeu ajuda de batalhões de polícias do interior e também do Exército. Ao todo, mais de 50 pessoas trabalham 24 horas na operação, que conta também com cães farejadores que estiveram no resgate da tragédia de Brumadinho. Nesta sexta-feira, ainda havia pequenos focos de fogo dentro do prédio, que ficou completamente destruído. A estrutura vai passar por perícia assim que terminar o rescaldo do incêndio, para poder ser demolida. O governo estadual já planeja a construção de um novo prédio para abrigar a secretaria, ou então a mudança para uma instalação já existente. Seguimos em território gaúcho, onde 5 casos suspeitos da variante Delta do coronavírus estão sendo analisados. O repórter Vitor Costa tem pra gente os detalhes. Vitor, boa noite. Muito boa noite, Edu, Cristina e a todos. A Vigilância em Saúde aqui do estado enviou as amostras para a Fiocruz. Os 5 pacientes apresentaram sintomas gripais leves e seguem em isolamento, mas nenhum precisou de internação. O Rio de Janeiro registrou o 3º caso da variante Delta. Foi em uma idosa de 72 anos com comorbidades que apresentou sintomas de gripe. Ela já está curada, felizmente. Os outros 2 casos são de 2 homens, um de 27 e outro de 30 anos. Ao todo, 7 estados brasileiros já confirmaram casos dessa cepa. O Maranhão, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Cris, Edu... É isso, seguimos de olho, Vitor. Obrigado pelos detalhes. E é o nosso compromisso de todas as noites mostrar para você o avanço da vacinação pelo país. Mais de 1.537.000 pessoas receberam as aplicações da primeira e da segunda doses da vacina contra o coronavírus, isso de ontem para hoje. Hoje, inclusive, o Brasil tem mais de 88 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 33 milhões que completaram a imunização. Vamos dar uma olhada na Bahia. Por lá, mais de 5,5 milhões de 5.544.000 moradores tomaram a primeira dose da vacina, o que significa 37,14% do estado. No Amazonas, mais de 1.700.000 pessoas foram imunizadas, o que significa 40,43% da população. E no Rio Grande do Sul, mais de 5.500.000 gaúchos também tomaram a vacina, ou seja, quase 49% dos moradores. E a realidade em São Paulo, mais de 22.740.000 moradores tomaram a primeira dose da vacina. Com isso, nós estamos chegando nos 50% da população. No portal r7.com, você acompanha a situação aí da sua região num mapa interativo como esse. A cidade do Rio de Janeiro registrou queda de 79% no número de mortes provocadas pela Covid-19 em comparação às últimas 4 semanas. Outras capitais brasileiras também estão com taxa de óbitos caindo. O avanço da vacinação é o principal responsável por essa boa notícia. Da época das aulas online, a professora Márcia só quer lembrar dos dias em que esperava pela vacina. O trabalho com a criança, a gente tem que ter um contato, né? A gente tem que olhar para a criança. E não funciona, né? Essa distância não funciona. Há 3 meses, ela voltou a dar aulas presenciais na rede pública de ensino. Já imunizada com as 2 doses, agora exibe a carteira de vacinação como um aluno que tira nota 10 na prova. Tomei a 2ª dose, eu fiquei assim, não que eu tenha relaxado, mas eu tomo todas as medidas ainda, né? Fico preocupada, mas assim, estou muito feliz. A cidade do Rio registrou uma queda de 79% no número de mortes por Covid em comparação às últimas 4 semanas. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, a redução foi de quase 90%. Em São Paulo, o índice na capital caiu 58%. No sul do país, Florianópolis está há 12 dias sem mortes por causa do coronavírus. A vacinação que está permitindo essa redução do número de casos, que está permitindo essa redução do número de óbitos, mas ela ainda é insuficiente. Aqui no Rio, as ocorrências de síndrome respiratória aguda grave também caíram.
Mas especialistas alertam que ainda é preciso ter cautela antes de comemorar. Das 33 regiões mapeadas na cidade, 11 ainda apresentam risco moderado da doença. Por isso a importância de tomar a segunda dose e manter os cuidados de higienização. Não podemos abrir mão de nenhuma das medidas de proteção para considerar que a pandemia esteja controlada. Nós teríamos que ter já um número de casos de óbitos e de casos muito menor que temos hoje. E uma mãe que, infectada pelo coronavírus e sem conseguir tomar conta dos filhos por causa dos sintomas, resolveu entregá-los numa unidade de saúde de Anápolis, Goiás. Tristíssima história, mas se a família não encontrar uma solução, ela pode inclusive perder a guarda das crianças. Os 2 meninos de 2 e 6 anos foram levados para uma UPA infantil de Anápolis, cidade que fica a 50 quilômetros de Goiânia. Os pais são separados. A mãe testou positivo para a Covid e o pai, com medo, não quis ficar com as crianças porque mora com idosos e tem comorbidade. A avó materna foi quem entrou em contato com o Conselho Tutelar explicando a situação. Os meninos fizeram teste de Covid, mas o resultado ainda não ficou pronto. Eles seguem na UPA, mas não podem ficar aos cuidados do hospital. Caso ninguém da família mude de ideia, os 2 devem ser levados para um abrigo. Se nenhum familiar tiver a disponibilidade para ficar com as crianças, nós teremos que encaminhá-las. Ir para o abrigo não é tão simples quanto parece. Para a conselheira, o episódio é inédito. Se as crianças realmente forem para um abrigo, a mãe teria que entrar na justiça para ter a guarda novamente. A partir do momento que as crianças dão entrada, então já é assim tudo judicial. Não é tão simples como parece. Vou lá, vou deixar e vou tirar. Não, temos que seguir todo um protocolo. O ex-ministro Eduardo Pazuello teria negociado a compra de 30 milhões de doses da vacina Coronavac com uma empresa que intermediaria a aquisição com o laboratório chinês Sinovac. E essa compra custaria quase 3 vezes mais que a vacina produzida no Instituto Butantan. Eduardo Pazuello teria se comprometido com um grupo de intermediadores para comprar 30 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac. A negociação teria ocorrido numa reunião fora da agenda oficial no Ministério da Saúde em 11 de março. O encontro foi registrado num vídeo em que o general da ativa do Exército confirma a intenção de compra ao lado de 4 pessoas de uma empresa de importações de Santa Catarina. Nós estamos aqui reunidos no Ministério da Saúde, recebendo uma comitiva liderada pelo John, uma comitiva que veio tratar da possibilidade de nós comprarmos 30 milhões de doses numa compra direta com o governo chinês, e já abre também uma nova possibilidade de termos mais doses e mais laboratórios que vamos tratar na semana que vem. Mas saímos daqui hoje já comemorando de entendimento assinado e com o compromisso do Ministério de celebrar no mais curto prazo um contrato para podermos receber essas 30 milhões de doses no mais curto prazo possível, para atender a nossa população e conseguirmos controlar a pandemia que está tão grave no nosso país. O suposto dono da empresa catarinense agradece Pazuello pelo que chama de portas abertas no Ministério da Saúde. Muito obrigado, ministro, pela oportunidade de nos receber também como empresário e junto em parceria com tanta porta aberta que o ministro nos propôs. Eu acredito que nós podemos fazer essa parceria por um longo e duradouro tempo para vários outros produtos, inclusive, se necessário. A proposta que os integrantes da CPI tiveram acesso oferece 30 milhões de doses da Coronavac pelo preço de $28 cada unidade. Na cotação atual, cerca de R$ 140, quase 3 vezes mais. Nos contratos firmados entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, o valor da dose custou R$ 58,20. No primeiro, o governo encomendou 46 milhões de doses. No segundo, 54 milhões. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, teve acesso ao material e afirmou que o caso será investigado pela comissão. Enquanto o governo paralisava a negociação com o Butantan e com a Coronavac, enquanto o governo se recusava a atender a Pfizer, a OMS, descartando a oferta de 170 milhões de vacinas que poderiam ter sido compradas na hora certa, eles estavam procurando lobistas para negociar essas mesmas vacinas a preço mais caro. A proposta não foi concretizada.
2 meses antes do encontro entre Pazuello e os supostos intermediadores da Coronavac, o governo já havia anunciado a compra de 100 milhões de doses da vacina com o Instituto Butantan. Pazuello foi substituído por Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde 4 dias depois da reunião, em 15 de março. A visita do grupo fora da agenda contradiz o que o ex-ministro afirmou em depoimento à CPI da pandemia, em 19 de maio. Pazuello disse aos senadores que o ministro não deve negociar com empresas. Eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, isso deveria saber disso. Aliados do governo minimizaram as denúncias. O vídeo mostra justamente transparência. E outra, não se trata do ministro negociando vacina, ele apenas está narrando o que aconteceu ali. Não avançou a proposta. Tanto o sistema de controle interno como as normas, as regras de compliance estão funcionando bem no Ministério da Saúde. Olha, sobre esse assunto, mais cedo eu apurei que o ex-ministro Pazuello explicou a auxiliares próximos que desconhecia os detalhes do acordo que estava ainda em andamento para a compra dessa vacina, inclusive o preço. A tarefa de negociação com fabricantes e laboratórios era do então secretário executivo Élcio Franco e que gravou o vídeo a pedido da assessoria de comunicação. Pazuello informa que, na época, determinou que a gravação fosse apagada e ressalta que não houve assinatura nem da carta de intenções, nem de qualquer outro documento com esses intermediários que aparecem no vídeo. A Carolina Ferraz está chegando com os destaques do nosso próximo encontro, no Domingo Espetacular. Mistério na morte da modelo brasileira no Chile. A polícia investiga o que teria provocado a queda de Nayara Witt do 12º andar do prédio onde morava com o namorado. Depoimentos afirmam que os dois teriam brigado pouco antes da tragédia. Gravações revelam como funciona o julgamento de rivais por uma das facções mais perigosas do país. Os criminosos sequestram, acusam e condenam à morte quem cruza seu caminho. Isso mesmo. Polêmica. Cid Moreira decide deserdar o filho adotado por ele há 16 anos. Mas será que isso está dentro da lei? Qual a versão de Roger, o filho renegado pelo famoso apresentador? 50 anos de casamento e quase isso de parceria musical. Como é bom te amar e se entregar. A dupla mais romântica do Brasil vai voltar aos palcos. Afinal, qual é o segredo de Gianni e Erondi? O teu corpo é luz, sedução. É neste domingo espetacular, logo após a Hora do Faro. Até lá. A onda de frio tão falada ao longo da semana está vindo por aí, já deu as caras no sul do país. Hoje, por exemplo, as temperaturas não passaram dos 16 graus em Porto Alegre. Como será que vai ser o nosso fim de semana? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Tá vindo frio, né? Boa noite, Cris, Edu. Boa noite para você também. Olha, fim de semana gelado no sul e com frio no centro-oeste e sudeste. A massa de ar polar responsável pela queda nas temperaturas avança. No fim de semana tem chance de geada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E alerta de ressaca com ondas de até 3 metros no litoral dos 2 estados. No domingo, as serras gaúcha e catarinense amanhecem com temperaturas negativas. Chuva mesmo, só nesta pequena área entre o Paraná e o sul de São Paulo, na costa do Nordeste e no extremo norte do Brasil. No centro-oeste e no interior do Nordeste, sol, calor e tempo muito seco. Vamos ver as temperaturas máximas neste sábado. Tarde fria em Porto Alegre com 19 graus. Faz 29 no Rio de Janeiro e também em Campo Grande. E até 34 graus em Palmas. Em São Paulo, sol entre nuvens com 25 graus amanhã. É a sua vez aqui no JR com o Tempo Delivery, que começa com a participação do José, de Itajaí, Santa Catarina. Vamos para lá, Edu. Oi, José. Sábado nublado, com chuva a qualquer hora e máxima de 20 graus. A partir de domingo, o tempo fica firme de novo. O friozinho segue. À tarde, apenas 18. E em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, mensagem da Reginalva. Reginalva, olha, para vocês acostumados com muito calor, a mudança será brusca. Fim de semana de sol com muitas nuvens e manhãs frias. À tarde, sábado, com 22 graus. No domingo, máxima de 16. A segunda-feira já começa gelada, inclusive com geada e
3 graus. À tarde, os termômetros não passam dos 15. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande sua mensagem com a hashtag #VocêNoJR. Até amanhã, para quem vem. Até amanhã, eu te vejo amanhã. Verdade. Bom fim de semana, Lídia. Obrigado. Obrigada. O vice-presidente Hamilton Mourão, que está em Angola para a reunião da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, comentou a recente perseguição sofrida por religiosos brasileiros no país africano. Disse Mourão: sendo brasileiro, gostaria que se chegasse a um consenso entre essas duas partes e que o Estado angolano recebesse a delegação parlamentar brasileira que quer vir aqui para tentar chegar a um acordo e a um ponto que arrefeça as diferenças que ocorreram. Há uma semana para o início dos Jogos Olímpicos, dezenas de japoneses foram às ruas protestar. Parte dos moradores de Tóquio é contra a realização das Olimpíadas na cidade. A pandemia é o principal motivo. Hoje foram registrados mais de 1.200 casos da doença. Existe também a preocupação com os estrangeiros que chegam ao país. Autoridades procuram, por exemplo, um atleta de Uganda que desapareceu do hotel e simplesmente não fez o teste de Covid-19. Daqui a exatamente uma semana começam os Jogos Olímpicos de Tóquio. Principal objeto de desejo dos atletas, as medalhas, dessa vez são feitas, sabe de quê? De lixo. Não é de surpreender. E tem mais, além disso, os competidores vão dormir em camas de papelão na Vila Olímpica. No último episódio da nossa série desta semana, a repórter Silvia Kikuchi mostra a aposta de Tóquio na tecnologia com sustentabilidade. O Japão das tradições milenares. O Japão ultra-tecnológico. Duas características marcantes de um país que tem também no DNA de seu povo a hospitalidade. Nem que ela venha por meio de robôs. Konnichiwa, kyou wa yoroshiku ne. Eles vão ajudar na tradução simultânea em vários idiomas, comunicação remota, em todo tipo de assistência. A gentileza é impressionante. Podem pegar coisas do chão ou até servir comida. Pelo tablet, ela faz a encomenda. E outro robô traz o pedido, que é entregue com todo cuidado. É a primeira vez que uma Olimpíada vai contar com a tecnologia de reconhecimento facial. Atletas, voluntários, equipe da mídia, todos vão ter acesso aos diferentes locais dos eventos de forma muito mais fácil e segura. 300 mil pessoas serão cadastradas nesse sistema. Esse tipo de sistema já é usado em grandes eventos, aeroportos e até nas compras, mas durante os Jogos a segurança foi reforçada, diz o diretor da empresa de tecnologia. Mesmo que alguém tente entrar com o cartão de outra pessoa, vai ser barrado pela biometria. E o mais incrível é que o reconhecimento em si não leva nenhum segundo. Mas as novidades não param por aí. No quesito transporte, o país aposta em novas soluções para o futuro. A tecnologia 5G permitiu a atuação dos veículos autônomos. Munidos de inteligência artificial, os meios de transporte interagem com sistemas de sinalização, automatização de pagamentos e facilidades para portadores de algum tipo de limitação física. É o caso deste micro-ônibus que vai circular com os atletas na Vila Olímpica. Serão entre 10 e 20 unidades do protótipo, com capacidade para 20 passageiros. Eles vão rodar sozinhos pelo complexo atlético com velocidade máxima de 19 km por hora. E olha que não carregam apenas pessoas. Podem servir como locais móveis para entrega de encomendas e outros tipos de serviço. Mas engana-se quem acha que só vai encontrar robôs e pura tecnologia nessa Olimpíada. Para conhecer a história de Tóquio, nós levamos aos locais certos, diz este condutor de rickshaw. Com pitadas de humor, ele vai contando como foi que cresceu essa metrópole de quase 14 milhões de habitantes.
Nenhum tipo de inteligência artificial seria capaz de despertar esse arrepio de emoção durante um passeio. Impressionante essa hospitalidade japonesa. Junto com a hospitalidade, outra mensagem de Tóquio para essa Olimpíada é a sustentabilidade. Começa pelas coisas mais simples, como as camas dos atletas, que são feitas de papelão e depois serão recicladas. As próprias medalhas têm um diferencial. São fabricadas inteiramente de material reutilizado. Durante 2 anos, o Japão recolheu 79 mil toneladas de aparelhos eletrônicos usados como câmeras, videogames e computadores, assim como 6 milhões de celulares doados pela população. Os 32 mil quilos de ouro e outros milhares de prata e cobre foram suficientes para produzir as 5 mil medalhas. A tocha olímpica, com design inspirado numa flor de cerejeira, também é feita de alumínio reciclado. Sabe de onde eles vêm? Dos alojamentos temporários que abrigaram as vítimas do terremoto e tsunami de 2011. Ah, sim, os pódios também. Todos são feitos de plástico recolhido do mar e de residências japonesas. Será a Olimpíada mais ecológica da história, explica um dos diretores do comitê organizador. A Vila Olímpica, os ginásios e até a tocha serão alimentados por energia limpa. Na linha da sustentabilidade, 500 veículos usados nos Jogos, assim como ônibus como este que circulam pela capital, serão abastecidos de hidrogênio. O objetivo é alcançar 100% de energia renovável sem poluição alguma para o meio ambiente. Existe um legado melhor para o mundo do que isso? São respostas encontradas para muitos dos problemas atuais. Com reutilização de materiais, menos poluição do plástico e redução do aquecimento global. Em termos de inovação, Tóquio pode ficar tranquila. A medalha de ouro já está garantida. É o Japão dando show antes mesmo de começar. Não dá uma pontinha de inveja? E o Jornal da Record também dando show. Reciclar é preciso. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. Muito obrigada pela sua audiência e ótimo final de semana. Bom descanso, Cris. Boa noite para você e até amanhã.